Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Taticamente. Hoje o 10º programa, o 13º episódio do programa. Sejam muito bem-vindos vocês, internautas, que fazem parte aí desse projeto, estão sempre com a gente. Eu sou Marciano Lima. No programa de hoje estará conosco Rafael, Leandro e Lucas. Lembrando sempre, tá vendo pelo YouTube? Curte o episódio, compartilha com os amigos, te inscreve no programa, isso ajuda muito. Comenta sobre o episódio, o que tu achou, a sua opinião também é muito importante para nós. Leandrinho, seja muito bem-vindo. Boa tarde, gente. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Cara, sempre bom te ter aqui, depois de alguns anos aí sem se ver. Verdade, né? Conseguiu me capturar, né? Consegui te capturar. De música para programa. Exatamente. Que mudança, né? É uma mudança. Os dois são bons. Sim. Mas agora eu já tô indo mais pro lado do marketing já tô chegando nas câmeras aqui de uma maneira diferente. Tá certo. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado. Rafinha, uma semana de conhecimento aí já tá com a gente no programa. Seja bem-vindo também. Muito obrigado, é uma honra fazer parte do programa. Espero que seja o primeiro de muitos e que a gente consiga contribuir, aprender e discutir bastante sobre futebol, que é a coisa que a gente mais ama aí na vida, né? E é um assunto bom, cara. Sempre Muito rende bem. toda semana. Luquinhas, depois de algumas semanas aí de convite, apareceu. Pô, né? Uma hora vim, né? Daí eu fico grato pelo convite, né, meu? Daí eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Tá aqui presente e vamos lá. Vai ser. Assim espero. Começando sempre, diferente do que nós fizemos em cada programa, hoje a gente vai falar da dupla Grenal como um todo e não dando prioridade ao tricolor gaúcho ou ao Colorado de Porto Alegre. Em relação ao primeiro assunto da pauta dessa semana, a gente vai falar sobre as contratações. Desde então, início do ano, o tricolor gaúcho tem trazido bons nomes, uns de renomes, outros não, assim como o próprio Colorado, dentre as suas entradas e saídas, bons nomes. Em relação aos nomes da dupla, pessoal, quem tá melhor? Acho que vai muito pelo momento, eu acho. Porque o Grêmio demorou a contratar, né? Demorou ali, teve dificuldade por causa das lesões ali do Soteldo, e o time decaiu. Mas agora o Grêmio trouxe contratações que colocam a equipe num patamar diferente, né? Que agora tem um reserva pro Cristaldo, né? Tem um reserva pro Diego Costa, né? Então isso ajudou muito. Eu acho que hoje o elenco do Grêmio, né? As contratações do Grêmio hoje estão dando uma resposta melhor, né? O elenco do Grêmio é mais forte que o do Inter? Cara, eu acho que hoje sim. São vários fatores, né? Mas eu acho que hoje sim. Porque o Internacional contratou, se a gente olhar na folha, né? Na folha e no plantel, o Inter contratou muito bem. Mas, cara, acontece uma coisa no Beira-Rio que é uma coisa que a gente não consegue distinguir, porque são vários fatores, entendeu? Desde da direção, entendeu? E até os nomes que chegaram e se machucaram em seguida. Então, o Inter tá num momento de azar, assim, que não é só má gestão, mas um momento de azar muito grande. Então, apesar das contratações, se tu olhar no papel, os nomes do Inter têm mais pompa, mas os nomes que o Grêmio tá trazendo estão dando a melhor resposta. O Monsalve chegou, já atuou bem. O Inter agora contratou o Tabata, que foi bem mas geralmente Foi bem na sua estreia. Geralmente não é a regra. Geralmente o jogador chega no Inter e demora um tempo até conseguir dar uma resposta. Então eu acho que o Grêmio tá se saindo melhor nesse sentido de contratação. Rafinha, deixa eu te perguntar, independente dos nomes que vieram, ou a quantidade de nomes que vieram para a dupla, se nós pegarmos uma projeção a longo prazo, com os nomes que vieram ao meio do ano, mais somando os nomes do início do ano, será que o Grêmio ou o Inter tem uma melhor perspectiva para o final do Campeonato Brasileiro? Isso sem falar outros campeonatos que eles estão, apenas no Campeonato Brasileiro. Bom, falando especificamente do Campeonato Brasileiro, eu acho que o pacote do Inter foi melhor do que o pacote do Grêmio, contando desde lá do início do ano. Tinha mais dinheiro para investir, antecipou aquela receita lá da TV, que vai ficar talvez endividado ou não, a gente vai ter que mais para frente para saber. Mas os nomes do Inter são mais promissores, eu acho. Porém, o Grêmio tem dado mais resposta durante o campo, durante esse pessoal que já começou a estrear. Então eu acho que a longo prazo, no Campeonato Brasileiro, claro, o Grêmio tem 2 competições, pode vir a perder jogadores durante isso. Então eu acho que sim, o Internacional pode chegar a longo prazo melhor, já está começando a reagir. Olhando agora, são 5 jogos sem perder, né? Porque tem 4 empates e 1 vitória. Já saiu daquela crise que estava estatada. Então eu acho que sim, a longo prazo, o Internacional pode acabar chegando melhor com os reforços. Mas o Grêmio também tem dado muita boa respostas com esses caras que chegaram.
E eu acho que se souber administrar as duas competições, mais os reforços sem desgastar e souber colocar os pontos certos, eu acho que pode dar bom tanto para o Grêmio quanto para o Internacional. Luquinhas, em relação aos nomes que a dupla trouxe, tem alguém que ainda não rendeu o que era esperado, seja pelo Grêmio ou seja pelo Internacional? Ou tu acredita que todo mundo está rendendo o que foi esperado desde o início do ano? Desde esse ano, do Inter, eu bem dizer, acho que o Alário, que vem em janeiro, ainda não rendeu o esperado. O Borré também, porque o Borré e o Alário, eles não são artilheiros, né? Eles são jogadores que fazem gols, mas não pode contar com ele sempre. Já o Valência veio artilheiro do Turco, mas até agora, desde a semifinal contra o Fluminense, parece que ele decaiu bastante. E esse ano, em especial, não sei o que aconteceu que ele não tá rendendo, porque eu acho que desde a queda da Copa do Brasil, que ele já vem uma decadência muito forte. E do Inter eu também, né? O Inter perdeu o principal lateral que era o Bustos, e também vendeu o Malo, que voltou para a Espanha, e até agora não teve uma reposição. Veio o Nodel, que não tinha ritmo de jogo, já foi escalado, jogou já outros jogos. O Tabata, a mesma coisa, mas o Tabata rendeu mais, que ele vinha do Oriente Médio, né? Lá. Ele disse que ele não jogava desde maio, entrou, atuou bem, fez gol, e é um cara que eu acho que com o tempo pode vir a ser um baita reforço pro Inter. Não, e desculpa, mas ele mostra personalidade também, o Tabata, porque ele acaba de chegar num jogo difícil que estava pro Internacional, ele uma assume a pressão. responsabilidade para bater aquele pênalti que qualquer outro jogador, eu não sei se teria essa mesma coragem de bater. Tudo bem, ele errou, mas o rebote... Fazia tempo que a gente não via no Inter alguém pegar e assumir, né, a responsabilidade, que eu acho que é isso muito que nós esperávamos do Valência, pela pompa, pelo tamanho, pelo salário. Pelo salário. E eu acho que eu vejo isso, vi muito no Tabata, a forma como ele se expressa nas entrevistas ali e como ele assumiu. Na hora do intervalo ali, ele teve uma frase de impacto, o Inter voltou com uma outra pegada para o segundo tempo. Até o Inter tava bem no jogo quando tomou o gol no final, que é uma coisa sistemática que acontece com o Inter, cara. O requinte de crueldade que tem acontecido com o Inter, cara, é eliminação para time fraco, é gol nos últimos minutos. Eliminação em casa. É eliminação em casa. Então, cara, é uma coisa que eu acho que vai além só de má gestão, é uma coisa mais profunda que tá acontecendo no Beira-Rio. O DNA do Inter se perdeu no meio disso tudo, né? Exatamente, cara. E aí ficou assim, ó, aquele bebê sem pai ali, sabe? Órfão ali. Porque não tem um cara que chega, né? Como o Tabata chegou agora, e a gente, né, espera que ele assuma esse protagonismo que ele assumiu no primeiro jogo, né? É que bem dizer, o Inter não tem aquele que, ó, eu sou o capitão do time. Porque tá sempre, é o Rocher, é o Mercado, é o René. No meio campo ali não tem ninguém. Se esperava o Patrick, né? Sim, o Patrick, mas agora que ele já machucou, então até voltar, até ter ritmo de jogo. O Arangues, que demorou anos pra voltar, ficou aqui um ano, mas aí era quase banco ou machucado. Então, também não tinha liderança. Então tem que contar sempre com alguém de fora pra tentar render. Uma pergunta em relação aos erros, né? Os últimos erros. Alguém me disse em algum momento dessa semana que o problema foi a enchente no sentido de prejudicar o Colorado, tá? Beleza. Vamos supor que isso seja um argumento, e é muito válido, porque o próprio Grêmio também foi prejudicado, né? O Juventude um pouco menos, porque lá não aconteceu. Mas se nós pegarmos a história recente, e talvez um pouco antes de ser recente, não havia acontecido nada catastrófico no Rio Grande do Sul, e o Internacional vem de muitos anos ruins. E essa discussão sobre ter atrapalhado, eu acredito que ela cai por terra quando tu pega os anos anteriores. Só que daí fica esse mistério, porque assim, se tu pegar, vamos supor que o Inter, nos últimos 13 anos, que não tem o título de expressão, tá? Sim. Se nós tirarmos os 13 anos, é pouco provável que os 13 anos teve o elenco ruim. Por exemplo, para time dizer que, pô, Marci, mas daqui a pouco o elenco era ruim e não conseguia conquistar. Eu acho que dos 13 anos, eu não sei se 5 anos desses 13 teve um time ruim. Talvez o que caiu, que era um time tecnicamente inferior, e os outros que não caíram, mas também não conquistaram, só que eu acho que pouquíssimos eram um elenco ruim do Inter.
E realmente, tu falou, Leandrinho, sobre uma atmosfera. Cara, e realmente parece que algo acontece, Uma aura, né? sabe? Porque assim, joga bem. Muitos jogos contra o Fluminense, foi falado aqui no programa semana passada sobre isso. Contra o Fluminense na Libertadores foi muito superior. Jogou muito melhor que o Fluminense, tanto lá quanto aqui. E parece que acontece alguma coisa. Acontece o Uma zica, né? sobrenatural. Uma zica. Uma zica, cara. O Grêmio teve uma época que teve assim, mas eu acredito que tem esse negócio que se fala da alma castelhana, né, Imortal. do imortal, do ser copeiro, mas eu acho que isso é uma coisa que é transmitida desde a forma quando o jogador chega no clube, a forma como tu passa pra Sim. ele as diretrizes, o que que a gente gosta? A gente gosta de carrinho, a gente gosta de raça, é isso que conquista o Não, torcedor e já tem jogador que já tá ali há mais tempo, né? Pra mostrar como pra que é o clube. mostrar O exatamente. Grêmio tem o Kahneman, tem o Jeromel, que já estão ali, ó, meu, há 10 anos aqui, ó. Aqui Aqui funciona é assim, assim, né? exatamente. Igual também tá o Renato, que tá ali, ó, meu, eu jogo assim, tu vai ter chance, Já conhece? a gente conhece aqui. E o Grêmio também, né, de reforço. Começou mal o ano de reforço. Teve que se machucar o Soteldo, o Diego Costa, pra direção começar a ir no mercado pra ver como é que tava e Fora a Isso. pressão do rival contratando, Pois né? é. Que é uma coisa também que aqui não... que gastou bastante e veio com o nome forte, né? Muito. Mas tu acha que teve muitos erros nos primeiros nomes, Luquinhas? Os primeiros nomes que vieram pro Grêmio, tu acha que foi muito erro do início do ano ali? O Soteldo, o Diego Costa, Deus, Diego Costa. não. Não os dois, porque eles estavam rendendo, Sim. mas se machucaram. Mas com isso veio aquela pressão de contar com o JB Galvão, que não estava rendendo aqui, tava com aquele. Eu vou dizer, com um asco que estava em cima dele Sim. da torcida. E agora, nessa janela, a direção, eu acho que foi muito bem na pontuação. E o principal foi o Monsalve, que jogou bem contra o Atlético, entrou bem contra o Fluminense. Que pena que não entrou contra o Corinthians. Uma pena. O Bright White lá, Foi bem, tá indo foi bem. bem na estreia, foi bem no Fluminense. O Arezzo só foi bem na estreia, que ele acabou o pênalti, mas depois ele não teve mais chance. E o Aravena, até agora, não estreou. Então, contar com o jogo, né, contra o Bahia, que, é bem dizer, é o jogo, né, para vocês jogarem, para ver como que vai ser deles o rendimento. Mas antes, o Grêmio não tinha 9, né? Não tinha um atacante. Agora tem 3. Diego Costa, o Arezzo e o Bright White. Agora o Renato não pode mais achar que não tem ali um 9 na frente. Então, espera ver o que ele vai fazer. A direção do Grêmio foi muito criativa, né? Tá? Porque com pouco recurso, Foi falado isso no programa passado. foi muito Nomes criativa. diferentes. Buscar nomes que pouca gente ou quase ninguém conhecia. Fora do radar e nomes muito promissores, realmente. Porque se é aquela coisa, contrata, não dá certo, já vão cair em cima da diretoria, né? Que já tava com uma pressão para Antônio Brum, fazendo protesto, já tinha bastante coisa Desde a acontecendo. saída do Soares, a coisa pro Grêmio ficou muito pesada, porque quem tu vai colocar ali pra ter, pelo menos pra ser uma sombra, né? E o Diego Costa acabou assumindo um protagonismo no Gauchão, né? E Foi agora, uma boa resposta, né? Deu Foi uma ótima boa resposta. E agora o Bright White, que era uma contratação que a gente considera aleatória, como foi Bolassi, como foi outras contratações no futebol brasileiro, né? Até o próprio Valencia no Inter era uma coisa que não se esperava. Todo mundo dizia quando foi que dificilmente se concretizaria, né? Igual o E Soares, foi né? rápido, né? Foi muito rápido. Isso quer dizer, E o- Soares também foi muito rápido. E o Foi, Bright... veio a notícia, o cara tava desembarcando. Sim, e o Bright White, vocês viram o que foi estreia, né? A forma como... Estreia muito boa. Né? E ele se fala muito bem espanhol, é um cara que já parece bem adaptado já, né? É o que eu tava dizendo em relação às contratações. Os jogadores chegam ao Grêmio e rapidamente eles absorvem aquela atmosfera Que é o ali, Grêmio, né? que é o Grêmio, né? Mesmo o Grêmio vindo de resultados ruins, tu percebe nos jogadores aquela atmosfera que no Inter parece que não estão conseguindo passar. De alguma forma, pode vir da direção isso, pode vir até das pessoas que estão ali né, passando para eles essa informação, né? E aí isso reflete nos jogadores que chegam e não tem aquele... Não conseguem comprar a ideia. A ideia. Não consegue Eu posso ser um pouco pessimista Claro. em relação à estreia do Bright White, foi muito boa, né?
O quanto ser o time adversário que foi O Cuiabá. faz com que não tenha sido tão difícil ele ter feito gol. Ou não, podia ser o Operário, qualificaria ele igual. Isso tem diferença? Vocês acreditam que o clube facilitou, o adversário ser o Cuiabá facilitou? O Por uma boa Soares estreia? estreou com uma contra o São Luís de Juí fazendo 3 gols. Eu e, acho. E foi notícia mundial, chegou com título, chegou com 3 gols, hat-trick. Então, claro, o adversário ele vai influenciar no desempenho do jogador, evidente. Mas ele já mostrou que ele... Eu não sei se os jogadores que estavam aqui conseguiriam fazer isso contra o Cuiabá. Acho que essa que é a questão. Isso não é uma crítica. Isso não é Não. uma crítica ao Bright White. Claro. E nem a sua estreia. E sim é um parâmetro de o adversário não facilitou para essa boa estreia, não facilitou para ele fazer o gol, mas não facilitou ser o Cuiabá. É esse o questionamento, entendeu? Eu acredito que não, sabe por quê? Primeiro porque o Cuiabá, apesar da posição que ele tá na tabela, que tá lá embaixo, é um adversário dificílimo para qualquer um. Fora Hoje, de casa, hein? Vende muito caro o resultado. Principalmente lá, é impressionante. como o Cuiabá- Exatamente. Vende muito caro. Se perguntar para qualquer um aí, todo mundo elogia muito o Cuiabá pela forma como é feita a gestão, né? As contratações, que não são contratações caras, mas são assertivas. Então, eu acredito que não. Eu acredito que foi um protagonismo do jogador de assumir, né? Ele criou chance de gol, ele melhorou o Edenilson, que não estava bem no Grêmio, não tinha conseguido ainda ter um destaque. Então, eu acredito que o Bright White, se ele conseguir manter esse bom início que ele teve, ele vai se destacar muito no futebol brasileiro. Isso, o Grêmio, a minha única ressalva é do Rodrigo Caio. Ele veio machucado, ele ainda não estreou, igual ele ficou no banco, mas quando é que ele vai jogar? Porque se veio aqui pra ficar de chinelinho, aí não dá, né? Mas ele veio com um salário bem inferior a como ele já estava acostumado. Se eu não me engano, ele ganhou na faixa de 300 mil. Eu lembro que ele baixou muito. Ele pra mim. baixou muito pra vir, então ele tá querendo essa melhora, tá? Sim, Eu mas acho que ele vai tentar voltar. Claro, tem que ver as condições que ele vai voltar e esperar pelo menos ele estrear pra gente poder fazer uma análise mais concreta. Mas só pra voltar do Bright White, tudo bem, era o Cuiabá, mas a pressão em cima dele era gigantesca, porque quando ele chegou aqui, o torcedor rival, o torcedor do Colorado, era aquela coisa, chegou a pasta de dente, chegou a marca do não sei o quê. Então, um jogador vindo da segunda divisão da Espanha, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai dar certo. Teve aquela passagem pelo Barcelona que não foi nem um pouco boa dele, então a pressão, os olhares em cima dele eram de julgamento e muita gente torcendo para dar errado. Então acho que ele deu uma boa resposta e já deu de novo agora contra o Fluminense no meio da semana. Sim. Então acho que ele tem muito para agregar nesse time do Grêmio e vai disputar ferrenhamente com o Diego Costa a posição titular agora. E outra coisa, o futebol brasileiro em si é muito difícil. Se tu fores olhar hoje a tabela, não tem um jogo que tu diga, esse jogo é fácil, esse jogo é ganho. É muito disputado o Campeonato Brasileiro da Série A. A Série B também, é bem disputado. Então, eu acredito que um jogador hoje, para ele se destacar, entendeu? É porque realmente ele tem qualidade. Para ele se destacar dentro do futebol brasileiro hoje, a própria entrevista do Bright White, ele falou, o futebol na Europa é mais fluido, porque tem mais passe longo, fundamento. E o futebol brasileiro, tu pega um time que tem 7, 8 jogadores muito técnicos, né? 7, 8 jogadores que não quebra a bola. Entende? Então... E metade desses estão em um time só, Flamengo, Exato, Palmeiras. entendeu? E aí os caras dominam a bola, tu não consegue tirar a bola dos caras. Sabe, tem uma discussão, Leandrinho, tu falou isso aí da Liga, né? Embora não seja hoje a discussão, mas, sabe, eu acredito que o Campeonato Brasileiro, ele é o mais difícil do mundo. Eu não sei se eu já cheguei a comentar isso contigo, Luquinhas. Muita gente diz assim, mas tem o da Inglaterra, tem o da Espanha e tal. E eu sempre digo pra todo mundo, assim, em relação a entender o quanto é difícil uma liga, seja da Arábia, seja da América do Sul, ou América do Norte, ou da Europa. Tu pega os últimos 15 anos, né? Os últimos campeões do campeonato francês, espanhol, alemão e italiano, nos últimos 15 anos. Se tiver 4 times que ganharam muito. Pega os últimos 15 anos do Campeonato Brasileiro. Teve muito mais campeões. Isso é o primeiro ponto. Aí já me disseram assim, bom, mas Márcio da Inglaterra, futebol muito mais difícil. Tal. Eu concordo, talvez, que ele seja o mais charmoso. O mais lucrativo, talvez o que tem uma marketing maior, uma pompa mais aguçada. Então, o mais elitizado.
Ele transmite uma coisa mais. O futebol inglês, sabe o que me lembra? Daquele sócio que paga o lugar mais caro do estádio. Claro. Esse futebol mais. Que bancada bate palma quando os caras acertam. Isso, é outra coisa. Isso eu concordo. Agora, o mais difícil eu ainda acho que é o brasileiro. Porque, cara, tu pega um time que hoje joga com 40 graus, amanhã joga com 18. Tu pega um time que vai jogar num campo do Inter, que se é dito o melhor gramado do Brasil. Aí semana que vem tu joga contra o Atlético Goianiense. Tu joga contra Arena Condá, Chapecoense, Arena Grêmio. Condá. Agora, os últimos jogos Grêmio. Então, assim, eu, por vários fatores, eu realmente acredito que é o mais difícil do mundo. A gente pode discutir que outros têm seus valores individuais, né? Os seus méritos, mas eu acredito que em termos de dificuldade, o brasileiro ainda é o mais difícil. É mais difícil. E acho que não vai ser superado. Porque tu pode trazer outras qualidades para outros torneios, mas a que tem mais empecilho para ser jogado ainda é o brasileiro. Datas, lá na Inglaterra, viagens. Na Inglaterra, se tu pegar a Europa, né? Agora teve nos últimos dias a final do Real Madrid contra a Atalanta. Tu pega a distância Espanha e Itália. É muito curto. Mas o jogo foi em Barcelona. Não foi nem na Não, Itália, eu tô dizendo né? assim, quando acontece de times da Europa jogarem contra na Europa. A Liga dos Campeões, por exemplo. Tudo pode ali. De trem. Tu pode ir de trem. Agora tu pega aqui Ceará e Grêmio. Quando o Ceará tá na primeira divisão. Fortaleza, tu vai lá pra cima, desce, tu vai do meio do Brasil, tu volta pro Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul tu vai pro norte, nordeste. O Brasil é quase um continente. Então, pensa, a gente ainda não tem a ponta norte do Brasil, ainda ela é pouco explorada, entendeu? Não tem times de expressão. Mas uma viagem Porto Alegre, Bahia é longa, né? Uma viagem que desgasta o jogador, né? Desgasta o jogador. É muito tempo. E é isso, e também pode ter tanto a Sul-Americana como a Libertadores no meio de semana. Daí tu joga, você de Porto, tu vai até Bahia. Daí tu tem que voltar até o Uruguai. Ou até o Chile. Tu passa toda semana viajando. É um cansaço, é um desgaste. E por mais que seja dito que nos outros também acontece isso de uma rodada tu jogar, por exemplo, joga sábado de noite a Champions, tá? Aí na quarta tu joga a La Liga. E no próximo sábado, Copa do Rei. Só que tudo isso acontece na Europa. Onde um continente tá do lado do outro, no máximo um continente de distância, um país de distância, porém o que está no meio é minúsculo, é do tamanho do Rio Grande do Sul. Então são muito curtas as distâncias, então fica muito mais fácil. Fora que assim, vamos combinar, se tu pegar as melhores estruturas dos melhores times do Brasil, eu não tô falando melhor em qualidade, eu tô falando melhor estruturalmente, tá? Se tu pegar o pior time da Inglaterra, da Série A da Inglaterra, né, da Premier League ali, cara, a estrutura, se não é melhor, é no mínimo parecida com o melhor time aqui do Brasil. O Palmeiras, por exemplo, a estrutura do Palmeiras é dita como uma dos melhores do Brasil, se não a melhor. Se tu pegar o pior time da Inglaterra, em termos de classificação, a estrutura deles equivale do Palmeiras. O gramado é um tapete, o CT é perfeito, tem categoria de base bem formada. Torcida lota o estádio, não importa contra quem. Mas isso tudo tem explicação, né? Eu vou falar agora de só um tema que, assim, ó, o futebol brasileiro é tão desorganizado que, por exemplo, agora a gente tá falando, né, a gente tá na época dos iGame aí, do futebol e tal, e a FIFA, né, para conseguir a licença dos jogadores na Europa, ela vai na liga. Exatamente. Entendeu? Ela vai direto na liga, ela consegue a licença de todos os jogadores em um lugar só. No Brasil, tu tem que pedir a licença individual para cada jogador. Por isso que tu vai jogar FIFA, aí, qualquer jogo de videogame, sempre os nomes brasileiros são genéricos. Por quê? Porque a criadora do jogo não vai ir de jogador em jogador pedir a licença. Ela vai bater na CBF e a CBF não tem isso. Entende? E nem se trabalha para se ter isso, entendeu? Para que né, no caso, a detentora dos direitos do brasileiro tenha a licença dos jogadores para poder usar como ela quer. Entendeu? Ela vende um pacote, os jogadores dessa liga, os jogadores da Libertadores, os jogadores... Tá tudo aqui. A Conmebol tem isso, a CBF não tem. O direito de imagem de modo individual. Individual. Não é coletivo. Não é, exatamente. Entendeu? Então, tudo isso o Brasil engatinha muito. E isso diferencia muito das outras ligas. Entendeu? Às vezes não é nem só o dinheiro, mas a maneira como tu organiza.
entendeu? É a mesma coisa que eu chegar no Marciano e perguntar pra ele, cara, o negócio é o seguinte, eu quero comprar 10 camisetas. Aí tu vai falar, uma camiseta é do fulano, outra é do ciclano, outra é do beltrano. Tu tem que falar com cada um. Tu vai dizer, Negociar eu vou diretamente com cada eu um. vou dizer, eu vou levar só a tua e Sim. depois eu vejo, entendeu? Porque é o trabalho que tu vai ter. O trabalho que tu vai ter. Então, isso daí já é um ponto que dificulta muito o futebol brasileiro ser vendido para outros lugares, entendeu? Porque o futebol pro videogame, ele quebra muitas barreiras também pro futebol, entendeu? E as grandes ligas perceberam isso, centralizaram num lugar para vender fácil. Então, hoje tu vê, sei lá, o escudo da Inter de Milão, do Barcelona, tu vê em tudo que é lugar. Por conta disso. Tu falou isso aí do videogame, me fez lembrar como o videogame, ou jogos de futebol de videogame, ou qualquer tipo de console, nos traz conhecimento de times que tu sabe que existe no futebol real pelo videogame. É Isso aí. Eu lembro que eu pegava quando eu jogava com um time, aquele que tu começava com um time aleatório, os jogadores prontos no time que tu quisesse. Eu pegava o Nantes, que é um time amarelo. Da França. França. Cara, e depois, anos depois, eu descobri que era o Nantes, que é o Nantes É. conhecido. Um outro momento também eu pegava o Udinese, que também eu pegava o Udinese porque eu achava... Porque eu sempre pegava o time do videogame ali que tivesse menor conhecimento de nomenclatura. Pra parecer que realmente era um time amador no nível máximo. Anos Sim. depois eu descobri que o Nantes não era tão Não era amador, tão amador assim. que esse que eu falei agora, o Udinese é imensa. E o videogame é muito bom que nos traz essa... Deixa eu só bater assim, só pra pular, né? O tópico de time de videogame, o Real Madrid, então tá. Nós vamos chegar. Não, imagina quando nós falar de videogame e Real Madrid. Mas É o enfim. time da Master League, né? Verdade, time da Master League, só que pronto, né? É. Enfim, galera, falamos aí da dupla aí, das contratações. Vamos falar um pouquinho, continuando na dupla, especificamente na dupla Grenal. Tem um tema muito importante que a cada presidenciável de cada clube, seja Grêmio, Inter ou de fora, é sempre questionado sobre presidentes torcedores, ou seja, presidentes que torcem para o clube no qual estão regendo a presidência momentaneamente. Em relação a isso de presidente ser torcedor, é positivo, é negativo, atrapalha, ajuda? O que vocês pensam em relação a ser torcedor ou não ser torcedor do clube que se presidencia? Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda no sentido de aquilo que a gente estava falando no tópico anterior. Ajuda no sentido de tu conseguir passar a ideia para quem tá chegando, entendeu? Tu é presidente de um clube, tá? Tá chegando qualquer pessoa para trabalhar no clube, seja roupeiro, seja jogador, tu vai saber passar porque aquela história do clube tá enraizada em ti, tá nas tuas memórias, né? Na infância, no estádio. Exatamente. Então, eu acho que é válido. Agora, a gente sabe que tem casos de dirigentes que agiram de má fé, de desvio de dinheiro, um monte de coisa. Vai ter sempre. Mas eu acho, assim, ó, de uma maneira geral, eu acho muito válido. Eu acho muito válido o presidente, vice-presidente, até treinador, ter um vínculo com o clube. Eu acho muito interessante e tem vários cases de sucesso aí. Sabe, aí o Grêmio foi campeão com um treinador que jogou, tem o Renato Gaúcho aí, entendeu? O Inter com o Abel Braga e assim por diante. Disso assim, né, de torcedor, tu vê agora o Vasco com o Pedrinho, Com o Pedrinho. que foi criado da base, foi jogador, ele era comentarista, que eu achava bom, Um bom comentarista. e agora é presidente do time. E ele tinha ali, né, a 777, né, como SAF, e ele, ó, olha só, aqui não tá rendendo, vamos acabar o contrato. Ele se mostrou bom gestor também nisso. Então, acho que é válido. Igual a Leila do Palmeiras. Ela é jogadora, mas igual como gestora, ela é excelente. E ela pensa como gestora, mas igual ela bota sempre, né, o lado de gestora à frente do lado de gestora. Então, isso pra mim é válido. Então, por mim, eu continuo sim, se tu torce pro time, tu pode ser sim presidente. Eu sempre lembro da história dessa associação de torcedor e presidente, do Thiago Reck, que era aquele torcedor solitário que ficou famoso, que jogou contra o Grêmio, Santa Cruz do Sul. O Grêmio tocou 4-1, se eu não me engano, neles. Por sequência, ele virou presidente do clube, conseguiu acesso à elite. É verdade. E esse ano eles ficaram, infelizmente, em último lugar, sem nenhuma vitória. Mas para eles, só de chegar, eles foram campeões da A2, né, ano passado. E agora participaram do Gauchão aqui. Então, ele é um trabalho excelente que ele está fazendo lá. Tudo bem, agora vai ser rebaixado. Foram rebaixados. Mas ficou muito famosa essa história assim dele.
E imagina ele chegando no vestiário, falando com o pessoal, contando essa história toda. Sim. Então tem fotos deles com títulos, com as taças. Então é muito bonito. Eu acho que todo torcedor tem um pouco de diretor, de treinador Sim. dentro dele. Na verdade, Mas é bom não deixar aflorar quando é vice-versa, quando o treinador é o torcedor e quando o diretor. Às também vezes é o torcedor. nosso sonho, né? Às vezes é o nosso sonho de torcedor ser, né, presidente ou tomar decisões do clube que a gente ama, né? Eu acho que até só de estar lá dentro já é Só um... de estar lá dentro. É um Vivenciar o sonho. ambiente, né? Na- Desculpa te Pode interromper, falar, Leandro. pode falar. Tu falou isso, né? Vocês comentaram agora sobre ser torcedor, né? Querer que o time ganhe e tal, que não deixa de ser um benefício para o presidente, que é o torcedor. Mas será que em nenhum momento isso pode atrapalhar pela paixão? Vou te dar um exemplo. Se tu pega um jogo complicado, no qual tu tá numa semifinal de Libertadores, por exemplo, tá? E tu é o presidente do clube e tu é também torcedor. E o teu lado torcedor tá nos 38 do segundo tempo, certo? E o teu time tá encaixado, tá 0-0 e o teu time precisa de ganhar 1-0, já classifica. Nos 38, se tu é presidente e não torcedor, talvez até os 42 tu fique frio. Tu consiga pensar no que tá acontecendo, tu ter aquela leitura daquele jogo de xadrez que está acontecendo em campo, porque normalmente o presidente nos jogos fica em cima, né? Então tu tem tu tem uma imagem melhor, uma amplitude maior do que está acontecendo. Como torcedor, talvez vai te cegar aquele momento e talvez nos 38 que tu deveria estar 100% calmo, daqui a pouco tu vai ficar desesperado e se tu tem acesso à comunicação, ao técnico lá embaixo, no desespero tu vai pedir para mudar alguma coisa. Será que esse sentimento nesses momentos não vão atrapalhar? Não só mudar alguma coisa, como eu acho que, não sei se foi nesse Campeonato Gaúcho, teve se eu não me engano, o Ipiranga, teve o caso de um diretor que invadiu o campo e começou a chutar as bolas dos gandula para fora do estádio. Foi Fora, pra Ipiranga, arquibancada. exatamente. Então, isso Lá em era o Erechim. diretor do clube fazendo isso. Então, ele deixou aflorar muito lá o torcedor, não teve essa frieza, essa calma para tentar organizar as coisas de outra maneira e apelou pro jeito que tava dando balão na bola para tentar segurar o placar. Que é óbvio que não deu certo, né? É muito assim. Ontem disso, lembra o Eurico Miranda. Eurico Miranda. Esse aí era Esse é torcedor raiz. torcedor, sim. Tem vários casos, cara, de torcedor, né? De gestor torcedor, né? E eu acho que, assim, ó, esse lado torcedor é um limite, né? Que invariavelmente tu vai romper sendo torcedor ou não sendo torcedor. Por exemplo, o John Textor, né, do Botafogo. Ele fica indignado com certas coisas que acontecem, ele reclama da arbitragem, e não é um torcedor. É verdade. Ele é um acionista, né? Então, eu acho que esse lado, ele aflora a todos que gostam muito de futebol. E claro que no torcedor vai aflorar um pouco mais, é uma coisa esperada. E eu acho que até certo ponto, dependendo do quão sanguíneo tu é, né? Eu acho que esse limite tem que ser estabelecido, tem que ter uma coerência até para tu chegar no cargo específico, tu tem que ter esse discernimento de entender, ó, até aqui eu posso ir, daqui para cá eu vou estar, né? Passando ali. Mas será que esse exemplo do Textor é excelente, porque ele realmente não é torcedor botafoguense, mas será que no caso dele, essa indignação, essa querer ir atrás de algum problema, ou de um erro, não querendo causar um problema, mas sim buscar os problemas que existem para serem arrumados de certa forma. Será que não é porque ele vê o Botafogo como empresa? E daí talvez a gente, embora não seja torcedor, ele tá vendo a empresa dele ser prejudicada? Será que não é por isso? Vendo o lucro dele. Isso, porque daí a gente separa. Realmente foi um excelente exemplo do Texas, porque daí a gente está separando um clube, né? A gente está deixando de ver o Botafogo como um clube para ver o Botafogo como empresa. Então essa indignação dele talvez não seja nem pelo futebol. Talvez o fato de empresa ser prejudicada tá à frente do clube do Botafogo. Mas também lembra o Ronaldo Cruzeiro, né? Que ele não era do Cruzeiro. Ele é Flamengo e Corinthians. E ele, com o SAF, comprou o Cruzeiro. Igual ele pegou na B, subiu pra A, igual já não vinha fazendo ali um bom campeonato e vendeu pra outra pessoa. E vendeu bem, foi um lucro muito Vendeu grande que ele teve no Cruzeiro. Ele comprou na baixa e vendeu na alta, né? E o cara que... Ele saiu. Se eu não me engano, foi dono dos mercados BH que comprou o Cruzeiro. Esse aí. Isso. E esse comprou, ele começou a investir alto no Cruzeiro.
e começou a cobrar que escalassem os jogadores. Não sei se vocês viram que Eu vi vazou um esse áudio, assunto. Realmente E- ele tava... Cara, eu vou te dizer, eu não sou contra no caso, esse teu lado torcedor tá ali presente, sabe? Porque como a gente já vem falando de outras formas, eu acho que esse lado sanguíneo, esse lado teu torcedor, ele é muito mais benéfico do que maléfico. Sim. Ele vai sim te colocar em algumas enrascadas, mas é que nem se eu te disser pra ti que tu colocar o cinto de segurança, é bom, tu vai dizer pra mim, não, mas eu já tenho um amigo meu que já morreu degolado com cinto, sim, mas o cinto salva 90 e mata 10. Tu quer estar entre os 90 ou entre os 10? Sim, tu pega uma média. Tu pega uma média, entendeu? Então, eu acredito que, assim, ó, o lado torcedor, ele vai em algum momento atrapalhar, mas ele vai mais te ajudar a passar a história do clube, ele vai ajudar a passar tanto para o treinador quanto para os jogadores a importância que aquele clube tem e que determinadas situações, cara, tá acabando o jogo, eu quero ver vocês enlouquecidos como eu tô aqui do lado de fora. Entende? Então, eu acho que pro clube que eu torço, eu gostaria de ter um treinador ou um dirigente que tivesse esse lado sanguíneo bem aflorado, sabe? Que não deixasse tu perder as tuas metas, os teus objetivos e simplesmente botar a mão no bolso e esperar a hora passar. Sabe que eu vejo o Guerra e o Barcelos do Colorado, eu vejo eles extremos nisso aí. Um é muito sanguíneo, um quer muito, e no caso o do Grêmio, eu vejo ele muito mais não se envolvendo, Passivo. passivo, porque assim, eu não tô dizendo que é errado ele ter confiança no Renato ou em qualquer em qualquer técnico que esteja no momento, mas eu vejo ele muito mais assim, ó, a minha parte eu sou torcedor do Grêmio, eu, presidente, Alberto Guerra, a minha parte é botar em alguém que eu confie no cargo de técnico, ponto. Qualquer coisa acima disso é com técnico, certo? E eu vejo o do Colorado extremamente ao contrário. Eu vou botar, mas eu tô junto com esse cara. E vou gritar junto com esse cara, e se tiver que entrar no gramado junto com esse cara, eu vou entrar. E o mais incrível é que se tu pegar os dois, nenhum dos dois tá muito bem. Hoje, tô falando hoje, os dois estão muito parecidos na tabela do campeonato, porque daí essa é uma boa comparação no sentido que daqui a pouco tu me falar que ser sanguíneo é ótimo, não vai ao encontro do que não é sanguíneo e que tá na mesma posição. Entende? São dois caras extremos e que talvez o momento de ambos provem que não adianta nem ser sanguíneo e nem ser passivo. Talvez ser um meio termo, talvez saber os momentos de reclamar, por exemplo, igual o Abel Ferreira, ele reclama sim, mas ele consegue conciliar reclamações quando precisa muito e paz quando precisa ter paz. Eu acho que talvez o Abel seja o melhor exemplo de não ser muito sanguíneo, tanto que o livro dele fala nisso, né? Cabeça fria, coração quente. É justamente sobre isso, tu conseguir dosar quando tu precisa ser enérgico, quando tu precisa reclamar de algo e quando tu tem que ser passivo e entender que não, realmente foi pênalti. E não foi pênalti, é absurdo, olha no VAR, entendeu? Mas isso também é bom quando tu tem que encerrar um ciclo. Que isso o Palmeiras faz. O Grêmio e o Inter não sabem para isso aí. Olha só, o Grêmio e o Jeromel já estão velhos, né? Então... Tu acredita nesse ciclo, Lucas, na atualidade? Ou tu vê como história do Palmeiras? Eu vejo como a naturalidade. Porque, a lei dali, a gestora, ela... O Felipe Melo deu 2 Libertadores, né, pro Palmeiras. Daí, obrigado, valeu, mas aqui a gente não vai renovar. Beleza? O Dudu quase foi pro Cruzeiro, né? Quis fazer graça. Quis fazer graça. Quis fazer graça. Então tá, querido, obrigado por tudo. Seja feliz. Ele, não, se bem que eu nem queria. Pois é. Tava brincando, Tentou valorizar o passe um pouquinho, não deu. É um passo. Mas cara, o negócio é o seguinte, pra mim, assim, o Palmeiras é um belíssimo exemplo que tu deu. O Palmeiras conseguiu segurar, né, o Abel, aguentou ali o primeiro momento em que o Abel chegou, ali levou um pequeno período ali pra conseguir mostrar resultado, né? É lógico que tu não vai conseguir fazer isso com qualquer treinador, né? Por exemplo, o Kudê no Inter era um final de ciclo, porque o Kudê já não estava conseguindo mais tirar dos jogadores e tu tem que ter saber quando desligar um funcionário, né? Entendeu? Então não tinha como continuar, mas eu vejo, por exemplo, o Roger
um cara menos sanguíneo, mas muito mais estrategista. Um cara que monta time. Entendeu? O Renato no Grêmio, pra mim o Renato é um motivador, ele não é um treinador tático. Ele é um Como treinador. encerrar o ciclo Renato Gaúcho? O ciclo Renato, É quando ele quiser encerrar o ciclo. a personalidade do Renato Quando ele cresceu. quiser. Eu vi uma entrevista do, acho que foi, qual foi? Foi aquele senhorzinho do que era dirigente do Grêmio, aquele que fez uma piada até. Aham. E ele disse o seguinte, que a personalidade Renato se criou porque foi dado essa margem para ele. Entendeu? Ele conseguiu resultados e a partir do momento que ele começou a conseguir resultados, aí ele foi inflando esse ego dele. E se criou um personagem que ele sempre teve nos clubes quando jogador. Sim. Né? E aí ele cria escudos para ele quando o resultado não vem, né? Culpa o Inter, e geralmente o Inter tá num mau momento, ele acaba tirando o foco de um problema que ele tem, de um... Mas nisso aí, sim, de imagem, ele foi assim pro Flamengo. Lá ele foi até a final da Libertadores. Aí, por não ter ganho, ele caiu. Caiu. Porque ele não tem... Escorregão Mas é por quê? Porque ele não tem a pompa, né, que ele tem no Grêmio. Isso é, No Grêmio Entende? ele é estátua. Como é que tu demite uma estátua? Exatamente. O Luan, por exemplo... Tira a estátua. Leva junto. Não tira o técnico. Tira a estátua. Tem jogadores que tentam passar por isso. O Luan, quando saiu do Grêmio, tinha um nome enorme, ele chega num novo ambiente, ele zera tudo. Entende? O Yuri Alberto saiu do Inter, pro Inter era um baita de um negócio, ganhava 200, 300 mil e rendia, fazia gols, entendeu? Agora tu pagar 1.700.000 para esse mesmo jogador, talvez não valha tanto a pena. Ele teria que aumentar a média dele para ele se pagar. E aí então a cobrança em cima dele é muito grande. E o cara não consegue corresponder. Então, às vezes, tu sair de um lugar onde tu tá bem estruturado no local, nem sempre é uma vantagem. Entende? Então, o Renato, ele criou esse ego, essa coisa, e o torcedor comprava ele tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Mas por quê? Porque teve vitória. Aí é que tá. Por que as coisas lá no Internacional... Faixa no peito, levantou Por que as coisas lá no Internacional estão do jeito que estão? Que o torcedor não tá abraçando o jogador, não tá abraçando comissão técnica. Porque é muito tempo sem vencer. É muito tempo sem tu levantar um caneco e aí se cria. Era o que a gente tava falando da atmosfera. Se cria uma atmosfera que o jogador chega e ele tem que dar a resposta ontem. É que isso aí também vai muito da gestão do presidente, né? Porque ele promete algo na eleição que depois não se cumpre. Principalmente no início do ano. Não só esse ano. Qualquer promessa que é feita no início do ano gera muita expectativa. Ele falou que contratou, mas aí veio a cagafe, né? Que ele disse que ele ia ganhar o Gauchão. Começou afirmando, né? Vamos começar ganhando o Gauchão. No final... Não chegou nem na final. Eu acho que essa parte especificamente do presidente do Inter ser positivo, eu acho que não é o problema. Eu acho que não é problema. Eu acho que vira problema quando tu transforma esse positivismo em certeza. Que foi o que ele fez. E muito se disse na campanha, quando ele ainda não tinha sido eleito, né? Ele muito falou isso na sua campanha. Quando eu for, a gente vai ser campeão, vamos voltar a ganhar título. É óbvio que numa campanha tu vai falar o que tiver que falar para ser eleito, né? Claro disso. Exatamente. Eu vou chegar lá, mas eu não prometo nada. Eu vou ir lá, mas não vou prometer título. Não vai falar isso. E será que se fosse feita uma votação... É óbvio que ninguém faria isso, mas vamos entrar numa bolha de um realismo absurdo. Ele vai lá e diz isso. E o outro candidato diz, eu não sei se eu vou ganhar, mas eu prometo que vai ter contratação para tentar ganhar campeonatos, ponto. E o outro vai dizer assim, eu não sei se o clube tá com muita grana, eu vou ter que pesquisar e tal, mas o que tiver dentro do meu alcance eu vou fazer. Será que se os dois não se igualassem por baixo, não seria mais justo a votação do que tu vai falar que tu vai ser campeão e eu vou dizer que eu vou lutar para ser campeão? Tu disse que vai ser campeão, talvez tu vai trazer a galera mais para ti do que para mim. É que se tu for moderado numa eleição, tu não ganha. Tem que ser otimista. Então, tipo assim, não, quando vier a gente vai ganhar. Não, a gente vai ganhar. Se tu for assim, de modo moderado, tu não ganha. Sim. Porque não. Porque o a gente discurso vai lutar. inflamar o torcedor, né? Exatamente. Se o cara tá falando que vai ganhar, vamos ganhar. Então Quanto é isso. mais tu E criar o cara compra, a expectativa- galera compra. Quanto mais tu criar expectativa na sua vida, melhor. Porque daí assim não vai ser eleito. Porque não, olha só.
eu vou ter que ver o caixa. Eu vou ter que ver isso, não. Então tu vai ter que ver o quê? Não quer então ser presidente. Então aqui, tu vai lá, tu vai ter que me dar título e isso aí a gente vai te cobrar quase todo jogo. Eu acho que vai gerar uma não confiança no votante. Claro, mas é que assim, cara, tem decisões, né, que tu toma com emoção, tá? Que pode ser uma venda, né, uma compra, e tem coisas que tu vai conseguir decidir só numa reunião. Aí sim o discurso tem que ser moderado, porque daí tu pode fazer a tua tese de maneira devagar, lenta. Isso aí é conselhinho. Exatamente, aí tu já tem que estar sentado dentro de um conselho. Agora, na hora de tu te candidatar a alguma coisa, ou tu vender o teu, sei lá, o teu currículo, enfim, tu vai ter que inflamar. De alguma forma, tu vai ter que, porque tu vai ter que gerar desejo, entendeu? De que as pessoas, os seguidores, comprem a tua ideia. O discurso é uma coisa, o planejamento é outra. É, totalmente O discurso diferente. para chegar lá, beleza, agora vai sentar com o pessoal. Tá, e o planejamento para a temporada, qual que vai ser? Ele tem que ser realista com os pares dele. Com a torcida, eu acho que o discurso é esse mesmo. Tem que ser. Tanto que foi reeleito, né? Ele foi reeleito. E eu acho que foi bem assertivo pro Colorado. Eu, se fosse votante, eu acho que eu votaria na reeleição dele. Eu também. Porque eu acho que tudo é tempo. Eu acredito que ele pegou os 3 anos, os primeiros anos que ele estava como presidente e ajeitou a casa, né? Aliás, o Alexandre Barcelos trouxe pagamentos de dívidas nas quais já estavam muitos anos pendentes. E ele quitou. Cara, eu fiquei sabendo que no segundo ano ele acabou de pagar o... Como é que é o nome do... Ele treinou o técnico... me esqueci o nome dele. Que chamavam de Gordiola. Sim, o Guto Ferreira. Guto Cara, ele Ferreira. acabou de pagar o Guto Ferreira. E olha quanto tempo o Guto Ferreira treinou o Inter. Aí conheci ele bem, né? É. Tu entende? E assim, aí tu me diz assim, mas agora ele pegou e pagou. É fácil pegar com dinheiro. Sim, mas então por que todos os outros anteriores não pagaram? Não, cara, se tu for pegar o planejamento dele de temporada, se nós formos pegar as contratações que foram feitas, mesmo ele às vezes não tendo um par tão habilidoso pra fechar as contratações, ele pegou o avião e foi. Foi. Entendeu? Então, assim, eu acho... Cara, e ele foi literalmente. Né? Não, ele Cara, pegou, ele foi. Ele não mandou foi. ninguém. Exatamente, ele foi e assistiu o jogo, né, e escondido no meio da Na torcida. Alemanha pra trazer o Arangues Isso. e Na Turquia. E na Turquia pra trazer o Ener. Não, ele foi na Alemanha. O Arangues morreu na Turquia. Sim, Aproveitou que tava na Alemanha, veio o Arangues e o Borré, né? E exatamente. também o Alário. E o E Alário. o também o Alário, Alário. é verdade. Então, assim, ó, eu acho, cara, que o problema né? o problema da gestão do Inter, ele tá além do... Porque o cara tá fazendo, tá trazendo contratações, lógico, dentro de uma realidade caótica que é a do Inter, né? Então ele tá conseguindo da maneira como ele pode, sabe? Cara, eu consigo fazer isso aqui pra não quebrar o clube. Eu tenho que ter uma responsabilidade, né? Tenho que ter uma responsabilidade É muito difícil isso. de não quebrar o clube, de deixar o clube com saúde pros que vêm pra frente. Porque a parte financeira o torcedor não vê, né? O torcedor não vê. E aí o torcedor que tá na rua, ele quer o quê? Quer a cabeça do Barcelos, porque não ganha já faz tanto tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que a dupla Grenal é sempre um comparando com o outro. Título. Então, se o Inter não ganha gauchão há muito tempo, o Inter não ganha para o ímpar há muito tempo, o Inter não ganha, né? Infelizmente, isso traz uma aura, né? Traz uma coisa que talvez nem o Barcelos consiga. Puxa pra baixo o Inter, né? Puxa Isso. muito para baixo, entendeu? Se todo mundo pensasse como o Barcelos pensou nessa primeira passagem dele, que foi reeleito, eu acredito que não só o Inter, muito clube no Brasil, na sua história, não teria tanta dívida. Com certeza. É óbvio que daí tu esperaria muitos anos, né? Mas eu acho que seria muita coisa melhor aí no Campeonato Brasileiro, principalmente no Campeonato E o Brasileiro. Barcelos, ele ainda tá sendo tradicionalista, porque o Inter já teve propostas de SAFs, SAF, né? e E ele tá ele- dizendo, eu prefiro que o clube continue dessa forma. Mantém a identidade do clube, né? Eu não vou ter o capital que outros clubes estão tendo, por exemplo, o Fortaleza. Olha que o Fortaleza, a posição que tá hoje no Campeonato Brasileiro, Bahia. o Bahia, né? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Palmeiras. Cara, Que não é SAF, mas tem um cara que já tem tá um muito mecenas. dinheiro. É, Mas igual, tipo assim, aqui na SAF, o Flamengo. Que era um time que não pagava ninguém. É. E hoje tá o quê? É o time que mais gasta com futebol. O salário dos caras é Bem, isso mesmo. absurdo. Não, pode acabar, Leandro. não, mas por exemplo, eu dei o exemplo do Flamengo. O Flamengo, ele teve um
período muito ruim, que acho que não é nem muito longe, né? 2015, 2014, o Flamengo tinha uns times horríveis, né? O pessoal brinca, né? O Flamengo começou em 2019. né? Exatamente, com o Jesus. E aí eu entro no detalhe que, assim, cara, treinador português, a gente fica analisando, por que começou esse frenesi de treinador português? Por causa do Jesus? Sim. Mas porque, se tu ver uma entrevista, agora tem o Arthur Jorge no Botafogo, tem o Abel, né? O Abel Ferreira. Eles são teve muito... esse caso no Botafogo, né? Antes, que fez um baita Luiz primeiro turno. Castro, Exato. que Isso, Luiz Castro. tiraram do Cara, do se tu vê a Botafogo. entrevista deles, eles são muito lógicos. Eles tocam na ferida sem medo. Eles te passam com uma clareza. E eu acho que falta isso no futebol brasileiro. A gente tá com discursos muito defasados, com uma maneira de Conformismo, falar, aquela coisa, conformismo, que os portugueses eles não têm. Se eles falar, tua ferida tá aberta, ele fala, ali, tua ferida tá aberta, cara. Já bota o dedo no calendário, já fala que o calendário é horroroso, já começa a Exato, falar da entende? CBF. Então eu acho, Ele eu fala acho que isso tá trazendo os portugueses a ter sucesso no Brasil. Essa coisa da clareza, entendeu? Essa Essa sinceridade, né? Essa sinceridade excessiva deles tá fazendo com que eles tenham muito sucesso aqui. Até treinador também, Argentina. O Vojvoda no O Vojvoda. Fortaleza. O Crespo, que foi bem no São Paulo, lá que ganhou o Paulistão, mas depois saiu. E o Kudê, que não foi bem no Inter e nem no Galo. O cara- Conquistou estadual só pelo lugar. O Vojvoda, cara, o Vojvoda, mas também a gente tem que dar uma menção honrosa à direção do Fortaleza, que segurou ele no momento No difícil. projeto, né? E também E postou ele. nele. E também ele que, ó, eu vou ficar aqui. Esse é a proposta do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, e ficou lá. Fora as não propostas oficiais, né? Sim. Exato. Que a gente sabe das oficiais, fora as que foram conversadas e ele foi Mas é convicto aí que, na. mas é aí que tu cria o respeito, né? Quando a tua palavra não dá curva, né? Quando tu fala, eu tô dentro do projeto e eu vou acreditar naquilo. Isso pode te trazer resultados, né? Pode te trazer resultados a longo prazo. Né? A gente tava falando tudo que a gente quer conquistar, às vezes tem coisas que é difícil, que a curto prazo tu não consegue. Então tu vai ter que fazer uma estratégia, um planejamento para tu conseguir chegar. O Vojvoda foi lanterna do Campeonato Brasileiro. Ele ficou aí, a sequência que o Inter ficou aí sem ganhar, ele ficou sem ganhar no Fortaleza e bancaram ele. Não, vamos, né? Treinador a gente tem, vamos ver se a gente consegue ajeitar jogador. O que não é o que acontece no E futebol depois foi brasileiro, geralmente. até a final da Sul-Americana contra a LDU. E quase levou. Quase. Isso realmente do Vojvoda foi um mérito para ele não ter saído. Com muitas propostas boas. Né? Você E não ele precisa ir quis longe. sair. O Roger, né, falava que não saía, Não não saía. pegava no meio de projeto, meio de temporada. Pois E é. acabou saindo, optando pelo Internacional. Nós falamos ali, pessoal, do Campeonato Brasileiro, né? Sobre os presidentes, torcedores, e falamos do Campeonato Brasileiro ali. E aproveitando o gancho do Campeonato Brasileiro, faz alguns anos que o Campeonato Brasileiro não é mais por sistema de eliminatória de oitavas, né? Virou pontos corridos. E desde então muito se questiona sobre ser justo ou não ser a maneira de pontos corridos. Em relação a isso, normalmente os clubes com maior poder financeiro acabam sempre sendo campeão, se sagrando campeões, enquanto os mais fracos acabam sempre caindo para a segunda divisão e cada vez menos tendo mais chances de conquistar algum título. Em relação a isso, Campeonato Brasileiro, pontos corridos, hoje em dia, passados esses anos todos de sistema de ponto corrido, ainda é o mais justo? Eu acho que sim. Apesar da injeção de dinheiro que está tendo no futebol, ele premia o melhor elenco, não o melhor time. Então, e planejamento, né? Então são 38 rodadas, vai ter que ter um planejamento desde o início até o fim. E agora, os times que mais têm dinheiro, os times que mais têm elenco, geralmente são os times que estão Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então esses times vão acabar também tendo que priorizar competições, priorizar elenco, rodar a equipe. E geralmente a equipe reserva desses times, muitas vezes, que vai desempenhar no Campeonato Brasileiro. Até o time cair de uma Libertadores, ou até o time chegar até onde der numa Copa do Brasil. Enquanto isso não acontecer, vai rotacionando o elenco, e assim acaba. Os times com mais elenco vão chegar mais longe, mas também abre espaço, porque o Botafogo ali, que a gente viu ano passado, né? Tá sendo bem competitivo o nosso Campeonato Brasileiro, apesar desse formato que, desde que começou, eu acho que é o que a gente tem de melhor para atuar, porque já tem as Copas no mata-mata para quem gosta do mata-mata, para quem gosta de tô numa noite boa, ganhei, classifiquei. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, tu tem muito tempo para recuperar e para ganhar. Sim, mas é que o time tem que estar sempre, né, mantendo a constância.
tem que estar sempre jogando em alto rendimento. Ele falou, tem que ter um forte elenco. Para ter sempre peças de posição à altura. Porque, vai lá, se machuca o teu 10. Se tu tiver ali um bom que saiba fazer função, é um baita acréscimo. Mas se tu não tem ninguém, Sim. daí ó, o time começa a empatar, perder, cai a confiança do time também. E nisso vem aquela crítica, a pressão da torcida. Pra mim, é excelente os corridas, porque se tu voltar ao mata-mata, por mais que tu tenha constância, alto rendimento, tu vai lá, por um erro, tu perde o campeonato. Olha só. Mas aí tu não acha que cada vez menos, Luquinhas, tu dá alguma chance pros mais fracos? Cada vez menos tu dá alguma chance? Eu entendi a tua lógica, e é uma lógica até bastante justa. Sim, mas isso vai ser a gestão do clube. Em armar um time, ter um treinador competente que saiba aplicar toda a formação dele ali, ó. O time vai atuar assim, tanto em casa como fora, e ter um elenco regular. Pode não ter peça boa, mas igual o time sempre vai fazer aquilo. Esse sistema não beneficia os times mais fracos. O sistema para o time mais fraco é a Copa do Brasil, que começa lá na terceira divisão, com o time de terceira divisão. Então, eu acho que o time mais fraco, se ele quer projeção nacional, ganhar dinheiro, é a Copa do Brasil. Sobreviver no Campeonato Brasileiro, para eles, é o que resta, porque não tem elenco, não tem dinheiro, não tem investimento. Não, mas é que tá, né? Tu tá um time fraco. Tu tá bem até a metade do brasileiro. Se vem a janela, vai vir algum time forte ou de fora que quer contratar. Aí tu vai ter que lutar pra tentar manter os caras. Se tu não conseguir, tu tem que tentar achar alguém ali pra repor a altura. Porque senão o time cai. Cara, eu acho que assim, a fórmula do Campeonato Brasileiro, em questão de justiça, é pontos corridos. Questão de justiça, por quê? Porque não adianta eu questionar por que o Lucas tem uma BMW, né? Tem uma Ferrari, enfim. Não adianta eu questionar isso. Eu tenho que entender que se eu quero estar na Série A, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar para aquilo que está vindo. Entendeu? Então a gente já tem a Copa do Brasil, que é o sistema de mata-mata, que realmente a gente tem o Juventude, um grande exemplo que foi longe, né? Ainda está na Copa do Brasil. O CRB foi longe também, uma equipe da Série B. Então é uma competição que realmente o mata-mata ele vai equiparar, ele vai diminuir aquela distância, porque tu tem 90 minutos ou 180 minutos para tu tirar toda aquela diferença, e às vezes tu consegue. Né, com uma boa estratégia. Uma noite ruim do adversário. Acontece enquanto muito. No Campeonato Brasileiro tu vai ter lesões, tu vai ter um campeonato muito longo, com nuances, com a troca de treinador, com a janela do meio do ano. Então eu digo que assim, ó, tem coisas que facilitariam se a gente fizesse algumas adaptações. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro ter a tabela da Europa, por exemplo. Começar no meio de um ano e terminar no meio do outro é uma coisa que já ajudaria a não perder jogadores na janela forte deles. Entende? Já diminuiria um pouco. Porque até clubes pequenos, até o Cuiabá, não vende para os grandes centros, mas vende para Japão, vende para Coreia. E acaba perdendo jogadores bons também. É que eu tô tentando ver, Leandrinho, e tu vai me entender. É óbvio que, por exemplo, se tu investe, tu tem 100 milhões em janeiro para investir, né? Tu é o Palmeiras e eu sou o Criciúma. Se a gente for ver por justiça, é mais justo tu conseguir contratar o Zé Rafael, se bem que o Estevão da base, o Rony e tal. É mais justo que por tu ter maior poder financeiro, tu tenha os melhores. Isso é justo. Porém, eu fico pensando assim, tá, mas eu como Criciúma não vou ter poder aquisitivo para contratar esses caras, tá? Então eu tô tentando ver o cara que não tem condições. É óbvio que, eu tô lá na Série C, subir para B, da B subir para A. Eu tenho que ter consciência de que a Série A é muito diferente. Porém, como é que eu vou conseguir ter algum tipo de perspectiva que não seja apenas não cair com o clube que eu tenho uma estrutura pequena, uma folha, que eu tenho um limite de folha salarial? Eu tô tentando ver o menos provável a ser campeão, tendo mais chance do que como é o sistema de ponto corrido. Eu não acho ruim o sistema ponto corrido, eu acho ele justo,
porque os melhores vão sempre ganhar. Só que daí eu fico pensando assim, ó, mas é que... Tá, mas aí tu vai me dizer assim, lá na Copa do Brasil tem chance dos menos favorecidos ganharem. Mas é que eu tô pensando no que tem menor chance. Eu tô tentando ver o lado de quem é o menor. É por isso que eu fico questionando que quando era o sistema antigo, oitavas de final, tu tinha esse equilíbrio um pouco maior. Claro, talvez tu pegar nos 20 anos de campeonato disputado assim, 15 os maiores foram campeões, ou 12 e tal. Mas querendo ou não, tu dava um pouquinho mais de chance para os menores. É nesse sentido que eu quero dizer. Por exemplo, o Grêmio, no último campeonato brasileiro que o Grêmio ganhou, o Grêmio se classificou em oitavo, se não me engano, né? Se classificou em oitavo para os playoffs e acabou sendo campeão. Né? Muita gente na época que terminou em cima, os 7 primeiros reclamaram muito. Então, cara, é a mesma coisa que em qualquer campeonato. Sabe, se a gente pegar o campeonato espanhol, o campeonato inglês, com certeza os times que estão mais baixos na tabela vão querer equilibrar, vão querer ter mais chance. Só que, como que eu vou dizer, Marcelo? É uma coisa que tu vai ter que fazer um planejamento. Tu vai ter que mudar coisas dentro do clube para que tu chegue melhor. Por exemplo, o Bragantino tá contratando só jogador jovem. Eles não contratam jogador mais velho do que, sei lá, 27 anos, por exemplo. É só aposta, né? Aí Só tem um aposta. destaque, vem. Por quê? Porque eles estão visando a longo prazo. E eles já conseguiram fazer barulho no Campeonato Brasileiro só mudando essa estratégia. E não foi só um ano, por acaso. Não foi só um ano. Então, às vezes, tu não vai conseguir em 2, 3 campeonatos equilibrar com o Flamengo. Hoje, Inter e Grêmio tá muito distante do Flamengo e do Palmeiras, por exemplo. Mas em alguns jogos conseguem equilibrar. Mas em questão de elenco, em questão de investimento, vai levar muito tempo pro clube ter saúde financeira para bater de frente com esses caras. Aí, como tu falou, Leandrinho, é planejamento, né? Não adianta, é planejamento. Senão- Independente da grandeza do Independente clube, da grandeza do clube. da estrutura, é o planejamento que vai contar, afinal de contas. Pessoal, encerramos um programa, mais um programa, Leandrinho. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Não esquece de, no final, curte o programa, te inscreve no canal, manda, compartilha para os amigos. Eu me esqueci de falar no início do programa, Leandrinho, as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, @programa taticamente, tudo junto. Segue a gente lá, nossa página vai ajudar bastante. Leandrinho, obrigado pela presença, foi muito legal, depois de anos sem te ver. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Se quiser mandar um recado, a chance é agora é a hora. Todo mundo no programa manda recado pra esposa, Sim. sogro. Agora é a oportunidade. Morto no podcast. Pode ficar tranquilo. Gente, Marcelo, primeiramente, obrigado pelo convite. Primeiro de muitos, com certeza, né? Rapaziada, prazer estar com vocês aqui, tá? E mandar um recado, beijo pra mãe, pro meu mozão, Ju, beijo. E, gente, é esse clima aqui, ó. Venham, curtam, sigam, porque é um clima descontraído, um papo muito bacana e que tenha vida longa aqui o nosso podcast. Sabe que até o dia que o pessoal não mandava mensagem pra namoradas, então nunca mandei pra mim. A partir do primeiro que fez isso, Teve que mandar em todos. Ferrou. Cara, impressionante. Eu Já ficava sabe. pianinho. O primeiro que começou, que foi o JM no final de semana, ele casou. Ele, casei e tal, daí eu, agora todos os finais de semana tem que mandar pra mim. Rafinha, seja bem-vindo de novo e, cara, obrigado pela presença, sempre que precisar, sabe que a gente vai se ver em outros momentos, mas eu quero te ver aqui também. Muito obrigado, uma satisfação enorme fazer parte do projeto. Espero mais uma vez que seja o primeiro de muito, vida longa, taticamente. Um abraço pro Mozão também. Tamo muito junto. Só os apaixonados aqui hoje, só os apaixonados. Vamos trazer um cartaz na próxima. A próxima. Tchauzinho pra todos. Sem palavras, brigadão, demorou aí umas semanas pra te vir, mas finalmente tu conseguiu vir. Espero que seja o primeiro de muitos também. Não, eu venho mais e, olha só, eu tô sem mozão, então eu tô avulso. Eu queria mais... Fala o cartaz. Estamos aí, ó. A vaga pro livre. jogo. Estamos aí. Não, eu queria mandar um abraço pra gurizada da confraria, lá do CT lá. Também pro pessoal do Navio Negreiro, pro pessoal do Senac. E um beijo pra minha mãe e pros meus irmãos.
Boa Top. aí, ó. Quem quiser, o arroba do Lucas. Vai estar na descrição aqui. O Tinder. Se bem que no Tinder não tem como procurar, mas aí ele vai aparecer lá. Quando estiver passando por lado, ele vai aparecer na tua tela. Pessoal, obrigado por terem ficado conosco. Não esqueça, curte e compartilha. Final de semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.